Benvenuti al nostro canale YouTube. Eu sou a Ana Luísa, fundadora da Italiano Descomplicado, e hoje eu tô aqui para narrar para vocês um pouco de como foi ir para a Itália em 2024. Estive lá este ano, em março, fiz um passeio para visitar meus amigos e conhecer algumas cidades. E eu quero começar, é claro, de como foi essa ida em março para a Itália em 2024, mesmo a gente sabendo aí que tem alguns contextos um pouco difíceis na Europa. Quero falar para vocês, fiquem tranquilos, viajar para a Europa, para a Itália, não está sendo afetado de forma alguma pela guerra da Ucrânia com a Rússia. Então podem ir tranquilos, e eu quero dizer para vocês que dentro do meu itinerário tive algumas surpresas, né? Surpresas negativas, surpresas super positivas. Claro que uma das mais positivas foi rever meus amigos, que eu tava morrendo de saudade, né? Também conhecer principalmente algumas pessoas com quem eu já mantinha um contato profissional há bastante tempo na internet. Pude ver eles, encontrar, conversar, fazer reuniões de trabalho, enfim. Foi uma viagem muito interessante. Quero falar para vocês sobre uma cidade que talvez não tenha, assim, um grande nome difundido entre os turistas brasileiros, que é Torino. Torino é a capital do Piemonte, né? Torino é uma cidade grande, é uma cidade muito bem organizada, está no norte da Itália. Torino foi a primeira capital da Itália. Sim, não, a primeira capital italiana não é Roma desde sempre, né? Torino, quando houve o processo de Unità Itália em 1861, é, Torino foi a primeira capital italiana. Então, é muito emocionante você estar lá, poder, né? Como eu fui no primeiro parlamento italiano, onde teve escrita a declaração de que a Itália, a partir daquele momento, em 1861, se tornaria um país unificado, né? Porque antes disso, quem aí de repente gosta de um pouquinho de história, uma coisa que eu não canso de falar nas nossas aulas aqui na escola, é um pouquinho sobre o processo, esse complexo processo que é a criação do país Itália, né? Que antes disso eram vários reinados, enfim, a Itália, como a gente conhece, é uma coisa muito recente, é somente desde 1861, né? Então, quero falar para vocês considerarem Torino nas viagens, né? Que é a capital do Piemonte, é muito organizada, o transporte público dela é maravilhoso. É uma cidade muito acolhedora, eu me senti muito bem, né? Eu parava para conversar com as pessoas, e as pessoas, no hotel pelo menos, né? Conversavam bastante comigo, claro, sempre em italiano, né? É a capital da Fiat, né? Tem o Museu do Café Lavazza, que eu simplesmente amei de paixão. Eu tô super, assim, até hoje, em todas as aulas, né? Os alunos que falam, tô indo para Itália, eu falo, meu Deus, coloquem Torino no guia, e principalmente o Museu Lavazza, que é um museu que conta toda a história, né? A Lavazza é uma das marcas antigas, né? Que ajudou a difundir essa paixão nacional italiana pelo café. Então, é um museu super interativo, moderno, né? Você chega no museu, recebe uma xicrinha que é interativa, uma xicrinha de café pequena, né? E aí tem vários momentos que tem nas bancadas das mostras, né? Um pirizinho, um desenho de um pires desse tamanho, que você apoia a xícara e ela abre uma interação, né? Abre um novo momento de entender melhor a história do café na Itália, a história, obviamente, de construção da marca. E o mais interessante toda vez que você vai apoiando esse pires, né, e vai criando o seu itinerário pelo museu, você chega no final do museu, tem uma degustação de café e eles vão te sugerir justamente o café que é mais adequado ao seu perfil dentro de todas aquele roteiro, aquele itinerário que você foi construindo durante a sua visita. Então é muito, 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 muito gostoso. Eu, como sou aficionada por café, me emocionei só de lembrar aqui.
Me vengono nei brividi, fico super arrepiada de lembrar. Em termos práticos, né, ir para a Itália continua muito fácil viajar dentro da Itália na questão de trem, né? Você pode comprar os bilhetes de trem todos com aplicativos no seu celular. O celular também está sendo usado para pagar tudo, absolutamente tudo. Eu paguei com aproximação no celular, né? Eu fiz uma conta bancária no Wise e também no Banco Inter. São as que eu já tenho conta no Banco Inter, então eu ativei minha conta global do Inter e coloquei tudo em dólar na conta do Inter, comprei euro sempre no Wise e fui usando isso e deu tudo super certo, não tive nenhum problema, né? Eu levei um pouquinho de euro em espécie e acabei voltando com ele, então assim, não se preocupem, tá? A Itália se modernizou muito nessa questão, né? Se até 2018 era preferível você levar euro para pagar sempre em espécie, hoje em dia, assim, sinceramente, teve um Airbnb que eu fiquei, que a pessoa, né, um bed and breakfast, na verdade, que eu reservei pelo Booking, que a pessoa pediu para eu pagar em espécie, mas de resto, assim, até cafezinho e água eu comprei com aproximação de celular, tá? As passagens de trem, bilhete para museu, souvenirs, restaurantes, tudo com aproximação, né? Falando em trem, e aí fica uma recomendação, né? Se você não está muito seguro no italiano, talvez você possa se sentir um pouco perdido, um pouco com medo com o sistema de trem na Itália, porque ele é um pouco caótico e a Itália tem uma tradição de fazer sciopero, né? Greve no sistema ferroviário nas sextas-feiras, tá? Eu peguei algumas greves, teve uma semana assim que além da sexta tradicional, tiveram outros dias de greve, então assim tive atrasos colossais de trem, fiquei muito tempo em estação, acabei perdendo tempo. Para mim foi interessante porque eu vou para a Itália também como uma forma de pesquisar, né? Como pesquisa e contar essas histórias para os alunos acaba também sendo enriquecedor poder falar para eles, ó, fiquei lá na estação, aconteceu isso, para mudar a passagem tinha que fazer isso, enfim. Isso eu vou aprendendo, vou colhendo informações para mim é interessante. Mas para quem viaja, de repente em família, com criança pequena e não está muito seguro no idioma, tem que tomar muito cuidado com essas greves de trem, né? E aí, quem sabe, uma alternativa melhor e mais tranquila possa ser realmente alugar um carro, né? Até porque viajar de trem na Itália, se você quer fazer longas distâncias, não é tão barato assim. Acaba sendo mais econômico você alugar um carro mesmo, né? Se você está em família, assim, a partir de 3 pessoas, vale economicamente, vale mesmo você alugar um carro, tá? E aí tem que tomar cuidado com as questões de estacionamento, né? Na Itália tem as chamadas ZTL, que é Zona de Tráfico Limitato. E aí muitas cidades, o centro inteiro, né? Quase toda cidade é uma ZTL, que é uma zona que limita realmente o acesso e circulação de carro, porque são zonas históricas, centro histórico, e só pode passar por ali carros oficiais e moradores do bairro, que aí tem um registro junto à prefeitura, que pode circular livremente ali, né? Ah, mas se o seu hotel, o seu Airbnb está dentro de uma ZTL e você está de carro, bom, você liga, manda mensagem, manda e-mail, manda WhatsApp para o lugar dizendo: olha, estou com o carro alugado, placa tal, vou ficar na sua hospedagem durante tal e tal data. E aí a pessoa responsável pela hospedagem notifica a prefeitura e a polícia que você vai passar ali, sim, você é residente durante aquele período, tá? E aí assim você evita receber essa multa da ZTL, certo? Essas e outras informações super atualizadas, né? Porque eu fui para lá justamente para fazer essa pesquisa, para escrever o nosso e-book de viagem. Eu recolhi todas elas e elas estão disponíveis no nosso
e-book de viagem da Italiana Descomplicada, que é a Itália Descomplicada, né? Que eu detalho justamente como você faz para entender o sistema ferroviário italiano, entender essas questões da ZTL, entender como funciona a autoestrada na Itália, né? Como funciona a questão do pedágio, porque você entra no pedágio na Itália e você não paga logo que entra, né? Também para você entender que é você mesmo que vai abastecer o seu carro na Itália, né? Também as diferenças, né? Por exemplo, você chega no Airbnb e se depara com é, o lugar está muito frio, não entende como é que funciona o aquecedor, né? Eu também detalhei lá nas páginas do nosso e-book para viagem como funciona o aquecimento na Itália, a separação do lixo, né? A Itália é muito criteriosa com a raccolta differenziata. Os italianos separam o lixo reciclável, separam o lixo orgânico. E tudo isso é um cuidado que você precisa ter quando fica principalmente em Airbnb, porque se você não faz essa separação adequada, o dono do imóvel pode receber uma multa e, obviamente, ele vai repassar essa multa para o hóspede que não fez a separação. E eu espero que não seja você a fazer essa experiência no meio da sua viagem, né? E é claro que eu saí bastante para comer, tomar um bom vinho, conhecer bons restaurantes e colocar lá no nosso guia de viagem, no nosso e-book especial de viagem, recomendações de bons restaurantes que eu estive pessoalmente, fiz a análise desses locais, tive que fazer esse sacrifício de comer uma bela pasta italiana para poder botá-la no nosso e-book, né? Também tem recomendação de Airbnb em Gênova, recomendação de hotel, obviamente, em Torino, recomendação de locais para ficar em Firenze, em Roma, em Venezia, em Pádua e assim por diante, tá? Então, eu justamente fiz esse e-book para vocês descomplicarem a viagem e não ter nenhum problema, né? E claro, o e-book tá escrito em português brasileiro para que todos vocês possam aproveitar, né? Mas fica aí o convite, vai ser um imenso prazer você vir aprender o idioma com a nossa escola antes de embarcar para sua aventura italiana, porque com certeza sabendo o idioma, sua experiência fica muito mais rica, você fala com os locais, entende melhor a cultura italiana, e aí você pode desbravar a sua Itália com outros olhos. Fica o convite para conhecer o nosso e-book de viagem e, claro, para participar das nossas aulas também. Te espero e vou ter um enorme prazer. Se você quiser me escrever alguma curiosidade aí sobre a Itália, eu vou amar compartilhar minhas experiências italianas com vocês. Ci vediamo presto e per oggi è questo.